Oi, gente. Muito boa tarde. Como estão vocês? Nessa tarde ensolarada aqui em Brasília, né? Tudo refletindo o sol aqui. Ainda bem que o tempo tá bom, né? Vamos embora, que hoje a gente vai falar aqui um pouco mais sobre tecnologia, sobre chatbot, sobre ChatGPT e, o mais importante, sobre experiência do usuário, certo? Mas, para começar, eu vou me descrever aqui fisicamente, né? Falar quem sou eu fisicamente. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos bem longos, pretos, com uns grisalhos que insistem em nascer aqui na frente, infelizmente, mas é isso. Bom, eu não tenho muita estatura, tenho 1,58 m, certo? Estou vestindo uma calça jeans aqui um pouco rasgada, uma camiseta preta escrita Keep Calm and Hack e um terninho branco por cima. E vou falar um pouquinho aqui com vocês hoje. Aí, quem sou eu, né, pessoa? Eu, Vanessa, tá? É um resumo rápido aqui, porque a gente não tem tanto tempo. Mas vamos lá, eu tenho 34 anos, eu moro em Valparaíso de Goiás, nós somos vizinhos aqui do Distrito Federal. Certo? Eu sou nordestina, sou filha da dona Neide, sou uma senhora casadíssima com o senhor Rogério Roque há pelo menos uns 15 anos. Nós temos uma filha, Pet, que é a pretinha daqui. Eu faço uma atividade física chamada Hitbox e com essa atividade física eu já perdi 7 quilos. Eu gosto de show ao vivo com faixinha de glitter, então deixei aqui alguns shows. Eu nunca fui num estádio para assistir um jogo de futebol, só para assistir show. E, fora isso, né, eu sou formada em análise de desenvolvimento de sistema numa turma que tinha 23 pessoas e apenas 3 são mulheres. Hoje eu trabalho com UX Writing na Capgemini, voltado para a área de chatbot. Também sou entusiasta em programação front-end, gosto de JavaScript. Também estudo um pouquinho de inteligência artificial e machine learning. Eu sou embaixadora em algumas comunidades tecnológicas, eu deixei algumas aqui. Sou embaixadora no Space Squad, membro ativa da LadyDex UX de Brasília e de Goiânia. Da Bots Brasil, que é uma comunidade só sobre chatbot. E da Mulheres Go, que é uma comunidade de Goiânia, que também é para mulheres que investem em inovação e empreendedorismo. E também sou voluntária nas horas vagas, né? Quando sobra algum minuto da minha vida, eu vou lá ser voluntária. Gosto muito de estar envolvida com esses eventos. Bom, e o tema que eu vim falar hoje aqui com vocês... Agora foi. Curadoria de chatbot, melhorando a experiência do usuário com ChatGPT, certo? Esse é o tema da palestra. Mas o que raios é chatbot, né? Muita gente até conversa, até fala com chatbot, mas não sabe o que é. Aí. Em poucas palavras e trazendo para a linguagem simples, o chatbot ele é um robô, certo? Programado para fazer uma conversação com o usuário final, né? Seja em plataformas, em sites, em canais digitais, e eles podem usar texto ou voz, né? Nós temos os chatbots que conversam com você via texto e os voicebots que são por voz, né? Nós temos aí os mais famosos, a Alexa, a Siri, o Google Assistant, e também tem alguns que você fala com ele por telefone, né? Fazendo chamada, e você fala respondendo sim ou não, falando o seu nome, e ele dá as opções que você precisa para o seu atendimento. E muitos deles trabalham trazendo informações, né, que são aqueles chatbots que falam com você para FAQ, para perguntas e respostas, para tirar dúvidas, para falar sobre o clima. Tem chatbot, inclusive, tem um da Netflix que é para você gerar figurinhas de WhatsApp, né? Então é bem interessante. Tem os chatbots que fazem transações. Por motivos de confidencialidade, eu não posso falar em qual chatbot eu trabalho hoje, mas posso dar um spoiler que é em um banco. Então, eu mexo com transações financeiras o dia inteiro, né? Então, já tem chatbot fazendo Pix, trazendo saldo, revelando extrato. E também tem chatbot fazendo empréstimo via WhatsApp.
Tem alguns que também facilitam vendas, trazem informações de produtos, né? E tem muita variedade de chatbot por aí, certo? E quando eu comecei a trabalhar nessa área, existia um certo medo das pessoas em relação ao chatbot tirar o emprego dos humanos, né? Fazer com que as pessoas fossem demitidas por causa disso. E muito pelo contrário, assim que o chatbot chegou, novos cargos foram acrescentados no mercado de trabalho, né? E um deles é essa parte de curadoria, né? Das pessoas que cuidam do por trás do que acontece no chatbot. Mas aí eu pergunto para vocês, alguém aqui já interagiu com o chatbot, já conversou, já passou raiva? Provavelmente a maioria das pessoas já passou raiva com o chatbot na vida, porque infelizmente ou felizmente eles não são perfeitos, né? Porque são programas, são ferramentas feitas pelos seres humanos, né? Então, se nós ainda não atingimos a perfeição, que dirá a inteligência artificial, certo? Então, eu vou bem para cá para ver se ele funciona. Não, foi. Se você já passou raiva com o chatbot, eu queria dizer para você se acalmar, porque você não está sozinho ou sozinha nessa jornada, certo? Porém, existe algo que muitas pessoas não sabem. Tudo que você fala para o chatbot fica registrado num log de conversas. Então, se algum dia você chegou para o chatbot falando palavrinhas feias, brigando com ele, tendo uma discussão, ou como eu já vi pessoas falando assim, tomara que caia uma bomba aí onde você está, a gente lê essas conversas, tá? Tudo fica registrado. É claro que dados sensíveis não chegam para os curadores. A gente tem um programa que mascara dados, os dados sensíveis eles ficam mascarados, né? A gente não tem acesso. E para a gente também não é interessante ver a sua senha, ver o seu CPF, seu endereço ou algo do tipo. A não ser que você, do nada, digite numa conversa o seu CPF. Aí vai ficar lá aleatório. Mas para a gente que está por trás disso, não é interessante ver os seus dados. Então, não se preocupem com essa parte. Mas com as coisas feias que algumas pessoas falam. E os elogios também, tá? Porque também não é só tristeza a vida do chatbot. A gente também recebe alguns elogios através dele, né? E aí, o que é essa curadoria, né? Que eu trago aqui para vocês, essa curadoria de chatbot? Existe um time analisando essas conversas, né, os curadores que estão ali por trás, e a gente pega todas essas conversas baseadas em notas ou em critérios que o time ou a marca precisa analisar. No caso, se você hoje conversa com o chatbot, você chega lá naquela parte complicada com ele, não consegue resolver o seu problema, e aí ele te pede uma nota. Aí você vai lá e dá uma nota 1, uma nota 2, uma nota baixa. Ou então você abandona a conversa, né? Existem as conversas abandonadas também. Então, eu vou entrar lá no log das conversas, puxar todas as conversas abandonadas ou todas as conversas com notas baixas e fazer uma análise, certo? Vou ler a sua conversa do início ao fim, toda a jornada, né? E vou ver se alguma coisa o chatbot falou de errado para você, se aconteceu alguma falha técnica, se o meu texto pode ser melhorado, é através desse log que a gente consegue verificar, né? Fazer essa curadoria, essa análise. É um apurado de tudo que vai acontecer. Então, por exemplo, se de 10 conversas lá, tem 10 conversas lá com a nota ruim ou com abandono, por exemplo, pedindo uma segunda via de cartão. Se tem muita gente falando que está acontecendo uma coisa que ele não está conseguindo resolver isso, eu vou lá analisar. Pode ser que o meu chatbot não esteja conseguindo consultar uma API que está do lado de fora. Por exemplo, quando você pede para rastrear um cartão, geralmente os chatbots utilizam a API dos Correios para verificar CEP, se a correspondência já chegou na agência, se chegou na sua casa, se voltou. Então, pode acontecer uma falha técnica dentro do motor cognitivo, ou pode acontecer uma falha técnica na API, ou pode acontecer uma falha no texto. Talvez eu precise melhorar o texto, né, deixar o texto um pouco mais perto do meu público-alvo, né, fazer uma pesquisa para poder melhorar aquilo e o chatbot conseguir resolver o problema do cliente, certo?
Mas quem são esses curadores, né? Onde é que a gente vive? Será que a gente paga boleto? Que problemas nós enfrentamos, né? Quem são essas pessoas hoje no mercado de trabalho? E como que a gente conseguiu chegar, né, nesse lugar? Porque a gente, acho que desde os anos 2000, a gente escuta muito a questão das novas profissões, as profissões do futuro, que a gente sempre achou, né, a gente sempre ouviu dos pais, principalmente, que a gente tinha que ser advogado, ou médico, ou professor. E aí outras coisas foram surgindo junto com a tecnologia, né? E aí nós temos a profissão UX, né, que hoje é aí. Hoje o UX é uma grande nuvem de coisas, né? Existe o guarda-chuva do UX, e lá debaixo desse guarda-chuva estão os UX Writer, que são, né, eu traduzi aqui ao pé da letra, é a experiência do usuário escrita. Mas não são só textinhos, né? A gente sempre escuta esses pedidos no trabalho. Não são só textinhos. Faz um textinho ali para mim, não. É uma vertente do UX. Em toda a vertente do UX, a gente vai ter um processo. A gente vai começar uma jornada do início mesmo, do zero, até chegar aonde a gente espera no resultado. E também nesse resultado não acaba. Então, existe um ciclo muito grande dentro da profissão. Com o chatbot, não é diferente. Então, a gente faz ali a parte de pesquisa, a gente faz a parte de brainstorm, quando todo mundo faz. A gente também faz a parte de testes com o usuário também. Então, existe todo um processo. Não é só eu chegar e falar para você, hoje eu quero que você faça um texto para que os usuários consigam pedir uma segunda via de cartão. E eu escrever do nada. Não. Eu vou ter que ir lá dentro, pesquisar, ver como é que o usuário fala, o que ele costuma falar, né, quando ele vai pedir uma segunda via de cartão. Então, existe essa pesquisa, existe o teste e existe ali o resultado final, certo? E o Writer também trabalha com outras partes, né, não só o chatbot, mas a questão dos textos mais corridos em site, um texto de um botão, de algum aplicativo, de algum site, estamos por toda parte, tá, gente? Hoje, o UX é um cargo, né, uma profissão muito proferida na tecnologia, e acredito que seja uma das profissões do futuro mais bem-sucedidas, né? Porque a gente está ali coladinho com os desenvolvedores, né? Na maioria de grandes empresas, aí hoje nós temos squads completas, com a galera que trabalha com o design de experiência, o pessoal que, né, as pessoas desenvolvedoras ali, está todo mundo junto. E aqui eu trouxe 4 pontos do que o UX faz no dia a dia dele, né? O que é mais comum assim, de entregáveis, né? Para quem não conhece, a gente também constrói tom e voz da marca, né? O que é esse tom e voz? A voz da marca é aquela que, quando você entra no site, num aplicativo, num produto, você reconhece a marca pelo texto. Alguns têm um texto assim mais descolado, que você vê que é uma coisa mais jovem e tal. Outros já trabalham numa formalidade, com palavras difíceis, né? E por ali você já sabe qual é a marca que está falando com você. E o tom ele vai depender muito do que a mensagem quer passar, certo? Hoje, se você fez uma transação ou um pedido em algum chatbot de sucesso, ele vai lá te dar um parabéns, emojis felizes. Se na sua transação, no seu processo, deu uma coisa errada, ele vai dizer um ops, né? Um fiquei triste, uma carinha chorando, emojis tristes, né? Então, assim, esse é o tom, né? A voz e o tom são coisas diferentes, mas que trabalham juntos. Nós também escrevemos os diálogos para que eles sejam claros e concisos, né? Para que as pessoas leiam e entendam facilmente o que o chatbot quer falar. E é claro que tudo isso é através do público-alvo, né? Então, eu não posso simplesmente jogar um texto jurídico para que pessoas que não tenham conhecimento jurídico leiam, que elas não vão entender nada, né? Então, só a galera do jurídico que vai entender. Então, eu tenho que fazer o mais claro possível para que, sei lá, uma criança de 10 anos entenda o que eu estou falando, né? Nós também temos que garantir que as mensagens de erro e feedback
seja do chatbot ou seja de algum site, né, tenha uma informação real. Porque muitas vezes você recebe um erro na sua tela, né, e você fica, tá, e eu faço o que agora? Porque, tá, deu erro, deu falha, e aí, o que eu faço? Você não sabe se você tem que voltar para a tela anterior, você não sabe se você tem que fechar, se você tem que reiniciar o aplicativo, se você tem que reiniciar o celular, se você precisa digitar mais algum dado. Então, é importante, quando a gente coloca uma tela de erro, a gente informar, olha, deu erro aqui. Pode ser que tenha acontecido isso, isso e isso. Volte no site, ou vá para frente, ou feche. Sempre tem que ter um botão também indicando onde é que você tem que fazer essa ação, né? Então, a gente cuida também dessa parte. E testar todo o conteúdo textual do chatbot para verificar se ele atende à necessidade dos usuários, né? Se faz sentido essa conversa. E aí a gente também vai verificar as questões de inclusão, né? Trata-se muito dessa questão hoje de trazer palavras que não tenham gênero, não colocar muito emoji, porque as pessoas que usam leitor de tela hoje, quando elas passam o leitor de tela no emoji, e ele tem um nome muito grande, você acaba quebrando ali a conversa, né? E a pessoa não consegue terminar de ler sem prestar atenção no nome do emoji que demorou tanto para ser lido. Ou quando a gente coloca vários emojis em sequência. Quando o leitor de tela passa ali naquele lugar, ele fala, você colocou lá uma estrela, uma cara feliz, uma cara rindo, aí ele vai ler tudo. Emoji de estrela, emoji de cara feliz com lágrimas, entendeu? Então, assim, existe toda uma sequência que a gente precisa estudar para ver se realmente está acessível a essas pessoas. E a ferramenta do momento, né, que a gente hoje já trabalha com ela na curadoria, já pode ser aplicada a isso, né, na verdade, é essa ferramentazinha aqui que eu acredito que todo mundo já ouviu falar, já cutucou, já teve a curiosidade de ir lá perguntar o seu nome. Alguém já perguntou o seu nome, ChatGPT? Olha, é bom perguntar, vocês não sabem o que está acontecendo lá? Se ele está falando verdade, se ele está falando mentira de vocês? Quando chegar em casa, pesquisem o nome de vocês no ChatGPT. Eu, particularmente, tenho usado até para fazer a lista de compras de casa, ou perguntar outras curiosidades, né? Mas a gente sempre tem que ficar atento, porque trata-se de uma inteligência artificial. E como eu falei no começo, ela não é perfeita. E o que é ChatGPT, para quem não tem esse conhecimento? Eu sei que tem gente assistindo a gente lá no YouTube, então algumas pessoas conhecem o ChatGPT só de ouvir falar, né? Só de, eu vi no jornal, numa propaganda, qualquer coisa, alguém falou do ChatGPT. E eu perguntei para ele mesmo o que ele era, né? Inclusive eu coloquei a fonte aqui, fonte ChatGPT, né? Ele é um modelo de linguagem artificial da OpenAI, treinado para responder perguntas e fornecer informações em linguagem natural, que é a linguagem que a gente fala. Ele usa dados de texto para entender o contexto e gerar respostas precisas. O objetivo do ChatGPT é ajudar as pessoas a obter informações e soluções para as suas dúvidas. Eu não vou entrar na questão de discutir se ele é bom, se ele é ruim. Na verdade, para mim, hoje, ele é uma ferramenta de trabalho. Eu acho que a gente pode enxergar ele dessa forma, né? Não vamos enxergar assim como um guru que traz conselhos ou que pode fazer o seu TCC em alguns minutos, mas vamos enxergar ele como uma ferramenta que pode ajudar a gente no nosso dia a dia, no nosso trabalho, né? E também não vamos enxergar ele como algo que vai vir para nos machucar ou para nos tirar dos nossos empregos, tá? Eu acho que ele pode mais agregar do que tirar os empregos. E o que o ChatGPT oferece para a curadoria hoje? Bom, para a curadoria, vai mais do que a gente coloca para ele do que o que ele coloca para a gente, tá? Ele não tem API específica para a curadoria, apesar de já possuir APIs para várias outras coisas. Hoje a gente tem acesso mais à versão gratuita dele, né? Então a gente tem ali a parte de imputar, né, de colocar a mensagem e ele trazer um retorno. Mas já existem APIs que você pode trabalhar em conjunto, se você pagar, é claro, e acessar lá tudo que ele tem disponível, né? Inclusive, ele tem uma integração muito legal com a IA que gera imagens, né, lá através do Discord. E você pode utilizar se você fizer ali a assinatura dele mensal ou anual, se não me engano, né?
Então, assim, ele não faz nada sozinho, tá? Tudo vai depender do que você precisa dele. Não é que ele vai chegar, vai pensar sozinho e vai lá chegar no seu serviço e falar assim, ó, a Vanessa faz isso aqui, eu também sei fazer. Não é assim, né? Você vai colocar alguma coisa para ele, ele vai te responder. E, assim como em outras integrações também, eu trouxe aqui uns exemplos de integrações que a gente pode utilizar hoje na curadoria, para melhorar essa experiência do usuário através de outras ferramentas. Quem trabalha hoje com design, por exemplo, ou com outras ferramentas, eu acho que o Visual Code, se não me engano, já tem o ChatGPT integrado, o Figma também já tem, o Notion já tem o ChatGPT integrado dentro da ferramenta, né? Então, assim, se você trabalha com alguma ferramenta, é bom pesquisar, às vezes tem uma integraçãozinha lá que pode te ajudar no trabalho, né? Então, tem a maioria delas aqui que eu trouxe são APIs, são integrações que ele tem com ferramentas que fazem análise de sentimento, certo? Porque a inteligência artificial hoje ela não sabe o que é sentimento. Só quem sabe somos nós, seres humanos, né, que viemos com essa skill, viemos com essa habilidade aí de ter sentimentos e interpretar o que as pessoas estão sentindo. Então, no caso da inteligência artificial, o que acontece para ela saber o que é o sentimento? Opa! O que acontece para ela saber um sentimento é uma classificação. Então, existe uma classificação lá, palavras relacionadas à tristeza, tá? Todas aqui, faz uma lista. Palavras relacionadas à felicidade. Palavras relacionadas a coisas abusivas, né? Palavrões ou coisas do tipo que você fale, ele vai classificar e vai dizer, olha, essa pessoa que está usando aqui não está gostando, está triste, vamos trabalhar aqui. E aí, o que eu, que sou desenvolvedora de chatbot, vou colocar lá, se eu notar que a pessoa está triste? Vou dizer, ó, me desculpe, fiz alguma coisa de errado, mas eu sou um robô. Né? Sempre que dá errado, aí ele conta que ele é um robô, né? Aí ele fala, eu sou um robô, estou aprendendo ainda, né? Se fosse com a gente, né, nosso chefe ia cortar nosso pescoço, no mínimo, porque a gente não pode errar, mas ele pode, ainda pode dizer que é robô, né? Então, essas integrações aqui, elas estão dentro, por exemplo, da ferramenta de construção de chatbot, o IBM Watson, que é muito usado e é um motor cognitivo gratuito que você pode testar também. O Dialogflow, que é o cognitivo do Google, que você pode montar chatbots através dessa ferramenta. Se você tiver uma conta no Gmail, você pode pesquisar essa ferramenta lá e tem todas as instruções para você montar o seu chatbot. E o BotPress também. Tem a ferramenta para sinalizar a linguagem ofensiva ou abusiva, que é a API de análise de sentimento também da Amazon e do Google, que são ferramentas separadas, tá? Que você pode, dentro dessa integração, usar o ChatGPT para construir algo, para fazer alguma classificação, para definir intenções e entidades também. Pode personalizar a conversa com base nas necessidades e interesses do usuário. São as APIs de personalização, que a Amazon e o Google também dispõem. E, por último, analisar conversas em tempo real, permitindo que os moderadores, e quando a gente fala de moderadores, a gente está falando de curadores, de pessoas que trabalham com o UX Writer por trás do chatbot, tomem medidas apropriadas para manter um ambiente seguro e respeitoso. E aí, nesse caso, a gente está falando de pessoas que estão vendo o que está acontecendo em tempo real, realmente. Se você está conversando lá e tem alguém analisando o tempo todo o que está acontecendo. E quando a API detecta alguma coisa, ela vai retornar para você, olha, tem alguma coisa acontecendo errada aqui, e você vai, na hora, fazer ali o que precisa ser corrigido, né? O que precisa ser feito realmente. E aí, eu falei muito até agora, eu queria saber se alguém tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa, senão a gente segue aqui, que a gente já está chegando mais para o final já da palestra, tá bom? Não, então tá tudo bem. Vou entender que tá tudo bem. E todas essas integrações, como vocês puderam ver, nenhuma delas vai substituir o ser humano, porque todas elas fazem análise de dados, né? Assim como a inteligência artificial funciona. Tudo que está lá dentro dela foi alguém que colocou,
né? Tudo que tem, que ela sabe hoje, ela buscou em algum lugar e foi alguém que escreveu para ela saber. Ela não pode estar inventando coisas, né, no caso. E essas integrações também analisam e combinam dados, e elas precisam ser monitoradas por seres humanos. E é através dessa necessidade de precisar de ter um humano que surgem outros e outros cargos dentro da tecnologia, né? Então, hoje, se o ChatGPT vingar, vamos dizer assim, se for uma ferramenta que realmente vá para frente, outras pessoas vão ser designadas para resolver outras coisas. Então, assim, hoje o ChatGPT, ele não é uma ameaça para quem trabalha com texto, ele é uma ferramenta para te ajudar, certo? E eu perguntei para ele se você vai substituir o emprego dos humanos. Eu tirei até o print aqui, porque eu fiquei, né, uai, como assim você vai me substituir? E ele falou que não, né? Ele respondeu que... Deixa eu colocar o texto aqui, porque a imagem ficou muito ruim, né? Ele falou que é capaz de realizar tarefas específicas, mas isso não significa que eu possa substituir completamente o trabalho humano. Eu fui criada para ajudar e auxiliar as pessoas em tarefas específicas, mas ainda há muitas coisas que só os seres humanos são capazes de fazer. Isso foi uma resposta que ele me deu. É claro que eu sei que ele não está com o sentimento, né, de dizer assim, ó, ser humano querido. Né? Ele simplesmente pegou palavras lá no banco de dados dele, que ele é uma grande caixa de palavras, juntou, né, através de um algoritmo com a probabilidade matemática e me falou isso aqui, né? Mas eu posso tomar isso aqui como verdade ou eu posso simplesmente descartar e dizer, ah, isso aí foi você que inventou. Então, assim, vai de como você vai se relacionar com a ferramenta, né? E, para mim, hoje, é realmente algo que vai me ajudar. Por quê? Assim como pessoas desenvolvedoras usam as IDEs, Visual Code, o Eclipse para programar, assim como um designer usa um Figma, a Adobe XD para fazer os protótipos, para fazer design, chegou a vez da gente brilhar, cara, a vez dos UX brilharem no texto, né? Porque a gente trabalha muito manualmente, é planilha atrás de planilha para poder fazer a análise, né? E hoje a gente tem uma ferramenta que vai ajudar na construção do texto, né? A gente pode usar o ChatGPT hoje na curadoria para gerar palavras sinônimas, por exemplo. Ah, eu quero 5 palavras sinônimas de crédito. Ele vai gerar para mim. Era uma coisa que eu fazia no Google que me demandava tempo. Eu ficar digitando palavra por palavra, qual sinônimo, qual sinônimo, qual sinônimo. Hoje eu jogo lá, ele traz a lista, pronto. 10 minutos resolvi meu problema. Escrever com quantidade de caracteres específico. Quem trabalha com texto sabe que existem campos limitados, que a gente não pode escrever tudo que a gente quer. Então, hoje eu posso chegar lá nele e falar, eu quero esse texto aqui, resumido, com tantos caracteres, no tom que eu preciso. E ele vai escrever para mim, né? Resumir textos em frases. Posso pegar um parágrafo e resumir numa frase. Também posso criar textos a partir de um modelo base, através de um texto só. Eu posso gerar vários modelos dele, em várias, inclusive sotaques. Hoje ele já faz sotaques. Eu vi esses dias os meninos brincando na comunidade, colocando ele para falar mineirês. E ele fala o sou, o se, bem bonitinho. Então, eu posso colocar o mesmo texto e gerar vários sotaques ali, certo? Posso também criar tabelas de intenção, que são partes mais técnicas do chatbot, né, que fazem com que ele responda de forma correta para você. Então, se eu precisar de uma intenção de gerar boleto, e ele pode me gerar ali várias intenções numa tabela. Sendo assim, o ChatGPT ele se torna nosso aliado, assim como toda a tecnologia que existe, certo? A gente tem que saber para que vai usar, né? Não é simplesmente jogar no mundo e deixar lá, porque hoje a internet tem um lado bom e a internet também tem um lado ruim. Então, toda ferramenta que nasce, toda a inteligência artificial que surge, a gente tem que saber para que a gente vai usar, né? A gente apenas precisamos saber como perguntar o que queremos. Ou trazendo para o termo técnico, né, a gente precisa saber o que vai imputar, qual é o prompt que você vai colocar lá no ChatGPT, para ele responder para você, certo? Bom, aqui eu finalizo a minha apresentação
Meu muito obrigada a você que ficou aqui até agora. Obrigada, galera, que está lá no YouTube, tá? Eu deixei aqui as minhas redes. Se não conseguirem pegar esse QR Code aqui, que eu achei que com fundo colorido não vai ser possível pegar, pode me procurar no Linktree, que tem lá, Voanessa, tem Instagram, tem LinkedIn e tem o portfólio meu falando sobre construção de chatbot e quais as plataformas que eu usei para construir o meu primeiro chatbot. No Instagram é mais o meu dia a dia, uns besterol e uns desabafos. No LinkedIn tem mais questões relacionadas a trabalhos, comunidades e os estudos que eu faço também sobre o ChatGPT. Meu muito obrigada a todos e aí aproveitem essa Campus Party que está maravilhosa. Valeu! Muito obrigada. Você assina para mim, por favor, esse link? Amor. Parar de tremer. Foi ótimo. É só assinar, não precisa preencher esses trem aqui? Sim, precisa preencher e assinar. Ah, tá. É a senhora... Eu também trabalhava na Capgemini. Sério?